Glória. Já começaram com preconceito, hein? Para eles foi mais do que para mim, sou mulher. Levanta! Isso aqui não é um som desligado não, né? Bom dia a todos. É lanterna. Eu quero começar fazendo um protesto. Essa é boa. É a cara dela. Ontem, um aluno entrou em 2 escolas no Espírito Santo e pôs fim à vida de 2 companheiras nossas, 2 mulheres negras, 2 vidas que se foram no seu trabalho, por um jovem que tinha estudado na escola há anos atrás. Quantas de nós vai precisar morrer para que alguém nos socorra? Verdade. 1 minuto de silêncio, por favor. Professoras, presente! Presente. Bom, mulheres negras brasileiras, resistências e lutas. Pode ir. Um breve resumo. Como eu acabei de falar, a nossa história ela é construída em cima de uma sociedade brasileira patriarcada e totalmente machista. Todas nós, desde que o país foi invadido pela colônia portuguesa, sofremos abusos de tudo quanto é tipo. Primeiramente, as indígenas foram estupradas, até mesmo para convencer os seus companheiros a ensinar o caminho das pedras para os portugueses. Quando elas não aceitavam, elas eram mortas, ou tinham seus filhos arrancados dos seus braços para ser produto de ameaça. Então elas acabavam se sujeitando. Logo depois, quando não conseguiram realmente dominar os indígenas como eles gostariam, eles decidiram então ir ao continente africano. E lá trouxeram mulheres, homens, crianças, velhos, tudo quanto é tipo, de todas as etnias que a gente possa imaginar. Mas as mulheres eram, como sempre, a mais sofrida. Conta-se, documentos históricos, que nos navios, elas eram as rainhas dos seus filhos. Porque mesmo diante de toda aquela barbárie da travessia de meses nos navios, ainda assim, elas conseguiram trazer o lúdico para as crianças, construindo das suas próprias vestes as bonequinhas Abaiomi, que vocês podem ver ali, que a nossa colega fez o trabalhinho para expor. Isso dizia muito mais do que o local de onde elas vinham e o desconhecido para onde elas iriam chegar. Dizia do amor maternal, que mesmo diante de toda aquela barbárie, não se deixou por fim. Elas queriam amenizar a dor de suas crianças, e as bonecas, se vocês repararem, não têm olhos, não têm boca, porque isso era uma maneira de não descobrir de que etnia eles pertenciam, porque os colonizadores, os atravessadores eram tão sacanas que colocavam etnias que eram adversárias para viajarem juntas, e ali poderia acontecer uma grande tragédia, porque se descobrisse que tinha alguém de uma etnia diferente e eram inimigos, provavelmente se matariam ali mesmo, e as crianças fariam parte dessa barbárie. Então, pular a etapa. Não. Pular, dá o clique ali.
Cadê o mouse? Cadê o mouse? Sumiu o mouse. Aí, usar somente por exibição. Fecha ali em cima. Fecha ali em cima. Vamos voltar. Isso. Vocês sabem como é que é, né? Brasil é assim. Nós vamos chegar lá. Bom, quando as mulheres africanas chegavam no Brasil, elas eram separadas de seus familiares, até mesmo por uma questão de continuar promovendo a maldade e também para facilitar o domínio. Então, mães eram separadas de filhos, maridos de esposa e assim sucessivamente. Iam para fazendas distantes, aqueles que estavam muito debilitados por conta da viagem iam para uma fazenda chamada fazenda de engorda, onde eles passavam algum tempo lá se alimentando para poder depois serem mandados para as fazendas para o trabalho forçado. E as mulheres, as mais bonitas, eram aquelas que eram escolhidas para serem reprodutoras ou então para servirem dentro das casas. E esse servir era servir aos trabalhos domésticos, servir às sinhazinhas como babás e servir também o senhor de engenho como objeto sexual. Conseguiu? Só vai passando aqui para o segundo. Isso. Bom, com tudo isso, vivem querendo nos calar até hoje, nos ridicularizar. Quando nos abusam, seja dentro de casa, seja nos transportes públicos, quando a gente grita e esperneia, somos chamadas de histéricas. Quando a gente fica em silêncio, a gente é chamada de vagabunda, porque gosta, né? Outro dia mesmo eu assisti um absurdo no trem aqui de Guaianás, na linha vermelha, uma criatura abominável se aproveitando de uma jovem e uma outra mulher mais velha que viu aquela situação e se indignou, porque a menina até tentava sair, mas às 6 horas da manhã, com o ônibus cheio, com o trem cheio, não tinha para onde ela sair ali. Foi necessário uma outra mulher ter algo chamado sororidade para poder os homens que estavam ali perto tomar alguma posição e afastar a criatura que lá estava. A mulher acolheu a jovem e essa jovem ela faz tratamento psicológico até hoje. Isso aconteceu uns 3 meses atrás. E isso não é uma coisa que acontece um dia sim, outro não. É uma coisa que acontece todos os dias, a todo momento. Então eu pergunto, até quando irão tentar nos silenciar? Seja pela voz ou seja pela morte. Tia Ciata, uma pequena retrospectiva das mulheres fortes que já passaram por esse país. Vai lá, Matheus. O nome dela é Hilária Batista de Almeida. Ela foi uma personalidade negra muito importante lá no século XX. Ela nasceu na Bahia, 1854. Ela foi a responsável por criar no Rio de Janeiro uma região ao qual eles nomeavam Pequena África, que era uma região que abrigava ex-escravizados, alforriados, mas que também patrocinava a fuga de outras tantas, né? Principalmente mulheres com crianças. Ela também fez um trabalho muito importante, porque nessa pequena África foi onde nasceu a cultura afro, né? A cultura do samba.
e ela teve contato com muitos artistas negros muito famosos que a gente conhece, Pixinguinha, Donga, Heitor dos Prazeres, João de Baiana e outros tantos. A qual Tume, ela era a avó de Zumbi dos Palmares e ela era mãe de Ganga Zumba. Ela foi capturada lá em África após perder o confronto que ela liderou com o rei de Portugal e o rei do Congo, no continente africano, em 1665. Ela foi trazida, obrigada, para o Recife, onde ela teria liderado também um processo de fuga. Por causa dessa revolta, a Caltume foi vendida por um senhor de engenho do estado de Alagoas para servir de escrava reprodutora. Ela se rebelou contra aquela situação e ela juntou cerca de 200 outras mulheres e ergueu o Quilombo dos Palmares, que nasce então como uma forma de resistência materna, primeiramente, e depois alcançou aí, mais de 15 mil escravizados e ex-escravizados, e não só, escravizados indígenas também, pessoas brancas pobres que eram perseguidas pelo regime, e ela conseguiu, por meio da formação do Quilombo, resistir ao processo de escravização que durou aqui no Brasil, como todos sabem, mais de 300 anos. Ela se tornou então símbolo de luta, de liberdade, de força e de resistência e sabedoria. Já agora, na nossa época, nós temos Conceição Evaristo, que ela nasceu em Belo Horizonte em 1946, é um dos maiores nomes da literatura brasileira, é uma das grandes ativistas do movimento negro. As suas publicações vão desde poema, ensaios, ficção, algumas novelas. Formada em letra, ela fez mestrado e doutorado e ela também dá aula em universidades. Agora, em 2018, ela ganhou o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais. Essa daqui dispensa apresentações, Marielle Franco. Ela foi uma socióloga política brasileira. Ela lutou contra as questões raciais, a questão de dignidade. Ela buscou, na comunidade da Maré, onde ela vivia, trazer para os jovens uma representatividade, sempre expondo do que a mulher negra é capaz, sempre colocando de que, se ela quiser, ela consegue liderar e ser alguém muito importante, que ela não depende de nenhum macho para governar sua própria vida. Marielle Franco, ela era LGBTQIA+, Ela também fazia esse trabalho e conta-se as boas línguas que ela foi, inclusive, morta também por essa questão, tá? Além da questão de embate político que ela fez contra famílias poderosas que estavam no poder naquela época. Ela se elegeu vereadora, foi uma das mais votadas do país, ela foi a 5ª vereadora mais votada do país. A legislatura dela era para terminar em 2020, mas ela foi assassinada em 2018. E em 2016 ela ganhou a eleição com a 5ª maior votação. Ela tornou-se uma semente após a sua morte. Quem achou que matando Marielle calaria Marielle, se enganou, porque ela virou semente e ela vem ano a ano produzindo mais e mais e mais Marielles, não só na comunidade da Maré, mas em todo o país e em todo o mundo. Lélia Gonzalez, ela é filósofa, antropóloga, professora e militante do movimento negro, feminista, precursora. Ela foi uma das intelectuais brasileiras mais importantes do século XX, atuou contra o racismo, ela tinha articulação das relações de gênero, trabalhava essa questão de gêneros, homem, mulher e mais 70 nomificações de identificação.
ela foi uma personalidade expressiva da história política do Brasil, construiu rotas e redes alternativas para pensar na realidade nacional e também na questão da diáspora, né? O recebimento de imigrantes e também a saída de brasileiras para outros países. E essa também dispensa apresentações, né? Tem um assentamento aqui próximo a nós, que foi homenageada aí a Carolina Maria de Jesus. Ela tem uma história assim, muito interessante, muito tocante a história dela. Ela era uma que chamava-se, né, favelada, e ela aprendeu a ler e escrever sozinha, né, autodidata. E ela começou a colocar no papel, primeiramente, as suas vivências, os seus problemas, porque ela era catadora de materiais reciclados, ela tinha seus filhos, era mãe solo, e vivia assim, uma vida muito terrível, né? E ela, em vez de se revoltar contra o sistema, ela preferiu colocar as suas dores no papel, transformando ela, muitas vezes, em poesia. E, infelizmente, como grande maioria dos grandes nomes brasileiros só tem reconhecimento após morrer, né? Ela só foi reconhecida após a sua morte. Ela tem muitas obras, mas a mais importante delas e a mais conhecida é o Quarto de Despejo. Sua história de vida é relatada nesse livro e ela conta a passagem, né, o que ela fez, o crescimento dos seus filhos, aquele trabalho que ela tinha para conseguir pegar dinheiro, para poder alimentar os filhos, né? Ela vai contando também a vivência da sua comunidade, como é que aquelas pessoas interagiam entre si. Tá? É um livro muito importante, um documento muito legal, que deve ser lido por todos nós educadores, e também por quem não foi educador, logicamente, é uma excelente lição de vida. E a conclusão, eu trago aqui uma pequena poesia da minha queridíssima amiga Ana Patrícia Pernambucana, minha amiga pessoal, poetisa. Ela diz o seguinte: é preciso seguir com fé, sem desistir ou desanimar, mas confiante na força do bem. Se algo não deu certo, recomece. Se a luta está grande, acredite na vitória. Se o caminho é longo, descanse em Deus. Jamais pare de lutar e confiar. Aqui está a biografia. E um recadinho meu é que na educação o que funciona é sempre o conjunto. Nunca o pessoalismo ou individualismo frio das paredes engradadas das escolas. É caminhando juntos, dividindo, compartilhando saberes que somamos aprendizagens. Muito obrigada.